Rodinei, por gentileza, é a primeira derrota, né? E isso acaba sendo uma marca nesse momento da competição. Eu gostaria que você desse a sua explicação, qual foi a sua leitura do jogo e por que o time perdeu dessa forma. Rapaz, é difícil você perder o jogo e falar que a equipe não fez um mau jogo. A gente não fez um mau jogo, a gente fez talvez o Caxias tenha chegado 5 vezes e feito 4 gols, né? Então é complicado se avaliar um jogo assim. Eu falei para os atletas após o jogo, talvez se fosse ter um jogo para a gente não ganhar, teria, ou para ser derrotado, talvez o jogo do Confiança a gente esteve mais próximo de sofrer gols, ser derrotado que o jogo de hoje. A gente controlou o jogo, a gente teve mais posse de bola, a gente foi o time que propôs o jogo o tempo todo, dentro da casa do adversário, né, que é uma coisa que vocês cobravam nos outros coletivos, o time ser mais propositivo, o time não conseguia sair jogando. A gente conseguiu sair jogando, conseguiu propor o jogo, infelizmente, é um arremesso lateral, né, a gente toma um gol de arremesso lateral, finalização do Carlos, depois no gol do Carlos, na minha opinião, não. No que me informou o Wallace, né, que é um cara que tem toda a credibilidade, a bola bate no braço do Carlos antes de finalizar, a bola dá na coxa, ele domina com a do braço, o gol devia ser anulado, mas a gente vai voltar na conversa do VAR. Né? Aí a gente consegue 2 vezes empatar o jogo. Aí fez no terceiro gol também, uma bela jogada do Carlos ali, finalizou bem, fez o terceiro gol. Depois a gente tomou conta do jogo. Tiveram uma chance que o Elzo salvou ali, que poderia ter feito 4-2, mas a gente teve o domínio territorial, pressionamos, eles se fecharam, a gente finalizou 2, 3 finalizações do Pablo, que ele costuma acertar nos treinos e nos jogos, pegou mal na bola. A gente encurralou o adversário, tentou, né, jogar o adversário se defendendo, tentando contra-ataque, não estava conseguindo contra-atacar. Infelizmente, ali no final do jogo, a gente tomou uma decisão errada numa série de bola, fomos às vezes tentar um drible, poderíamos ter tocado a bola em vez de tentar um drible, perdemos a bola, sofremos o 4º gol, que aí dá uma conotação, quem vê o resultado e não viu o jogo, parece que foi um jogo, né, que o Caxias passeou no jogo. E eu acho que a gente tem algumas coisas positivas do jogo, a gente mudou a forma de jogar, né, jogamos o primeiro tempo no losango, depois abrimos o França de um lado e o Pablo do outro, surpreendemos o adversário, acredito eu, né, criamos dificuldades para eles, infelizmente não conquistamos a vitória, fomos derrotados, né. Uma rodada que possivelmente a gente não sai do G8, continuando no G8, que é a zona de classificação, só nos dá uma obrigação maior de vencer em casa o próximo jogo, então é trabalhar essas 2 semanas aí, encontrar a melhor formação, né, recuperar todo mundo, recuperar o pessoal que está machucado, para a gente contra o Figueirense fazer um grande jogo em casa, contar uma vez com o apoio do torcedor e vencer o Figueirense. Qual foi o estudo que vocês fizeram dessa equipe do Caxias, que é forte dentro de casa e segue vencendo e acabou saindo vencedora na partida de hoje? O Caxias parece vinha de 2 derrotas, né? Uma em casa e uma fora. A gente sabe da qualidade da equipe do Caxias. 2 fora? Sabe da qualidade do Caxias, da dificuldade de enfrentar o Caxias no Centenário. A gente avaliou bem a equipe deles, a gente sabia que talvez a gente fosse levar vantagem do jogo aéreo, né? Então, por isso que a gente entrou com uma equipe alta, a gente sabia que o Caxias estava sofrendo os gols no jogo aéreo ali, então a gente optou por uma equipe mais alta hoje, deu certo, o Carlos fez um gol, o segundo gol ali, não sei, deram pro zagueiro, não sei, do banco parecia que o Wallace desviou. A gente sabia que teríamos alguma vantagem nesse sentido e mudamos uma forma da gente jogar. A gente veio para jogar, na realidade. A gente veio, treinou, um pouquinho mais de jogo interno, um jogo mais trabalhado, mais de toque, troca de passe. Acho que a gente fez bem, infelizmente. Eles foram mais competentes nas finalizações, tiveram um aproveitamento melhor e venceram o jogo. Mas, assim, nunca é fácil enfrentar o Caxias aqui. E perdemos, eu acho assim. Teoricamente a gente perdeu quando podia perder depois de 7 rodadas, acho que faz tempo que o Londrina não se mantém tanto tempo invicto de uma competição. Uma hora ia perder, né? Perdemos hoje, uma derrota que não nos tira do G8, agora é capacitar o time para a próxima partida. Rodinei, nem sempre 3-5-2 ou 3 homens de marcação no meio quer dizer um time defensivo, né? Vamos dizer que criou várias oportunidades, o lance de insistência do Alisson do Wallace resultou no gol do Cariuso, o primeiro dele no campeonato. Eu queria que você avaliasse essa formação que você colocou o Souza pelo meio. Então, a gente analisou, né, como a gente não tinha Iago e não tinha Henrique, né, a gente optou por mudar, a gente identificando essa questão do jogo aéreo que a gente comentou, que o time não é um time tão forte no jogo aéreo. A gente optou por colocar o Carlos e o Pablo, então a gente treinou de 2 formas. Né? Os 11 que iniciaram o jogo, a gente poderia jogar no losango, como a gente começou, né, com o França fazendo enganche ali, o Pablo e o Carlos enfiados ali entre os zagueiros. E a gente poderia mudar para um 4-1, 4-1, com o França indo para um lado, o Pablo, como a gente voltou no segundo tempo, né, a gente teve uma mudadinha ali para tentar controlar o jogo de uma outra maneira, dar um pouco mais de amplitude. E eu acho que funcionou bem, cara. É o que tu falou, a gente ganhou força no meio campo, né? A gente botamos 4 por dentro ali, né? Às vezes vocês cobravam, não, nós temos que ter alternativa, não pode ser um time de uma nota só, jogar sempre do mesmo jeito. A gente mudou a forma de jogar, pulamos um pouquinho mais no meio,
Então a gente ganhou mais duelo no meio. Foi o que eu falei, infelizmente eles chegaram 3 vezes no primeiro tempo e fizeram 3 gols, cara. Eu acho que a grosso modo foi isso. Não lembro de uma chegada muito perigosa deles no primeiro tempo. No segundo jogaram 2, 3, fizeram mais um. Então assim, eu sinceramente estou satisfeito com o que os caras fizeram. Em uma semana de treinos, fazer 2, 3 treinos, mudar a forma de jogar, eles fizeram muito bem. Né? O Carius pôde fazer o primeiro gol com a camisa do Londrina, um belo gol. Ajudou muito, correu muito, ele correu acho que 6 km no primeiro tempo, um absurdo, por isso que ele saiu, pelo desgaste, não que estivesse mal no jogo. Aí mudamos, pusemos os meninos para dar uma dinâmica, ter um para um bom ali, aproveitar o desgaste da defesa deles. O Júnior respondeu botando mais o zagueiro, fez uma linha de 5. Então assim, cara, foi um jogo bastante tático, bastante estudado, onde quem teve mais aproveitamento e finalizações levou a vitória. Falou de povoar esse meio de campo, essa foi a estratégia inicial. Sobre as modificações, por que a demora, se no teu ver teve essa demora para fazer as modificações, essa estratégia final do jogo? Pô, se eu tô jogando ataque contra a defesa, o time tá tomando conta do jogo, eu não preciso trocar, né? Eu troquei e perdi no 1-0 depois das trocas. Se a gente for analisar que trocou, não é culpa dos meninos, estou dando um exemplo. A gente não... O treinador não é obrigado a fazer nenhuma substituição. Posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, eu não sou obrigado a fazer nenhuma. Então a nossa equipe vinha bem, tomando conta do jogo, né? Em algum momento a gente falou, o Carius deve estar mais desgastado, mudar um pouquinho a característica, botar os meninos descansados que sempre entram bem. E depois a troca do Marco Antônio no Alisson foi porque eu tirei o Souza mais para equilibrar o jogo aéreo, a gente ter chances mais nesse jogo aéreo ofensivo. O Marco Antônio não tinha jogado ainda, estreou, o Robson não tinha jogado, estreou. Então assim, a gente fez as trocas na hora que a gente achou interessante. Eu não sou treinador que, tá perdendo 3-2, troca 2 no intervalo. A gente vinha jogando bem, cara, eu não posso analisar resultado, né? Às vezes vocês podem, eu não posso. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, ver que o time está jogando bem. Já pensou se eu desmonto o time, o cara que está jogando o Wallace, ele vai olhar, pô, professor, o time estava bem, o senhor tirou, não deu todo jeito de time jogar, expôs a gente aqui. O jogador sabe quando o time está bem, quando não está, como eu sei, também vocês sabem. Então não tem demora ou pressa para trocar. Talvez a única troca que foi no finalzinho foi o Rafael, porque eu vi que o Lucas estava ali tendo um pouquinho de espaço. Falei, vou botar o Caio Rafael ali, porque daqui a pouco ele acerta o chute fora da área, finaliza melhor que o Lucas. Talvez essa tenha sido demorada, eu podia ter feito só 4, quis botar o Caio no campo ali. As outras foram no momento que eu achei que tinha que colocar. Até esperando um pouquinho mais de acréscimo do que o árbitro deu, acho que ele deu menos acréscimo do que a gente esperava. Mas é isso, cara, a gente toma as decisões ali, a gente tem pouco tempo para pensar, né? A gente não tá no calor do jogo ali, vendo que o time tá bem. Quando o teu time tá mal, torna o relógio toda hora, né? Pô, deixa o time tá mal, pô, daqui eu vou esperar 10 para trocar. O time tá bem, você fica tranquilo, daqui a pouco você olha, pô, já tá com 25, já tá com 30, vamos mexer. Porque o time vinha jogando bem, então a gente tem essa tranquilidade de fazer as trocas. Hoje a gente viu algumas falhas defensivas que acabaram combinando com o gol que a gente não viu no time até então em outros jogos. Tanto que fez apenas 4 gols, Claudinei. Você entende que houve essas falhas também ao longo da partida e foram erros pontuais fáceis de serem corrigidos para a sequência? Então, cara, assim, o primeiro gol é um arremesso lateral, né, que a gente fez muito, já fez gol assim já com o Maurício outro dia desse, o próprio Thiago Enes batendo lateral na passada, a gente fez gols assim, né, o arremesso lateral, você tem que ter cuidado, não só quem disputa a bola, mas quem está no entorno ali, mas é um gol que acontece. O segundo gol a gente não consegue tirar a bola no primeiro momento, não sei se foi o Caio que disputou a bola, mas pelo relato que a gente tem, o Carlos domina a bola com o braço antes de fazer o gol, né. O terceiro gol foi uma jogada individual do Carlson, ele leva para o fundo e finaliza, tem que rever para ver se teve alguma coisa, porque o Carlson, né, teve aquela bola ali no espaço, se a gente poderia ter controlado melhor a profundidade, eu tenho que avaliar. E o quarto gol que eu falei, a gente tinha a bola dominada, né, tentando sair para o contra-ataque, a gente tomou a decisão errada, perdemos a bola ali no meio, e aí o time estava todo disposto, lógico, buscando o gol de empate, aí é normal, quase tomamos um quinto no final ali ainda, né, mais uma bola perdida. O árbitro também expulsou o Tauan na minha ótica erroneamente, o Tauan nem toca no cara, ele deu um amarelo pro Souza, que o Souza nem faz nada. Então assim, são coisas que vão passando, não vamos transferir pro árbitro não o resultado, já falei que, né, eles foram mais competentes que a gente, mas a gente vai voltar na história do VAR, vai falar e vai voltar na história do VAR. Então a gente hoje talvez não faz o segundo gol, é outro jogo, é outra tranquilidade pra gente jogar. Mas eu acho que os erros acontecem, né? Também é raro pra gente fazer gols, né? A gente fez 2 gols de cabeça que eles falharam, bola parada sempre é uma falha, a bola de segundo pau ali do Carius, apesar do Maurício ter feito um grande cruzamento também, se fosse a gente que tomasse o gol, a gente ia falar, pô, por que não tinha ninguém marcando? Então, geralmente, quando acontece gol, tem algum erro. A gente tem que analisar os erros, evitar os erros. Como você falou, a gente é uma equipe que sofre poucos gols, eu acho que nenhuma vez aqui no Londrina eu sofri 4 gols desde que eu tô aqui, tem mais de um ano de Londrina. Aconteceu hoje, infelizmente, e agora é trabalhar para não acontecer de novo. Ô Claudinei, são 15 dias agora, né, essa paradinha aí, gostaria que você falasse um pouquinho o que tirar de proveito, né, nesse período e talvez
muito provavelmente a volta do chamado time titular seja a grande notícia para enfrentar o Figueirense? A gente espera que todo mundo tenha condições, né? A gente possa recuperar o Luiz, recuperar o Henrique, algum jogador que esteja jogando aí com alguma dor, a gente possa tirar 1, 2 dias para recuperar, né? Às vezes o cara joga jogo em cima de jogo, está jogando com dor e não dá para ficar fora, então a gente pode ter 2, 3, fica 2, 3 dias fora aí, recupera, volta 100%. A gente tem o Wallace e Alisson aí jogando praticamente todos os jogos o tempo todo, né? A gente tirou o Alisson um pouquinho ali no final. E entender o que a gente tem que fazer, saber que a gente já tem uma alternativa de jogo, né? Acho que hoje talvez tenha sido o nosso melhor jogo fora de casa, que apesar de a gente ter vencido 2 jogos contra o Floresta e contra o Confiança, mas eu acho que foi um jogo que a gente jogou fora de casa como se estivesse jogando em casa, né? A gente teve a posse de bola, propôs jogo. Infelizmente nesse jogo foi o jogo que a gente perdeu e foi penalizado, mas vamos esperar, vamos ver se a gente consegue ter tudo à disposição. A ideia, se tivermos todos, é voltar com a equipe que fez o melhor jogo do campeonato em casa, que foi contra o Ipiranga, mas sabendo que um dia que a gente precisar usar esse modelo de novo, colocar um losango, ou usar os 2 9s ali, o Pablo e o Carius, ou até durante esse próximo jogo a gente pode usar aqui uma boa alternativa também. Claudinei, dá para se dizer que é a primeira etapa do Campeonato Paranaense, né, do brasileiro, e vem a primeira derrota aqui em Caxias. Qual é o balanço, qual é o saldo que você faz das 8 rodadas? Cara, eu acho que a gente fez uma pontuação boa, eu acho que a gente oscilou para baixo no jogo contra o Confiança, apesar de a gente ter conseguido o resultado, a gente oscilou para baixo, foi talvez a nossa pior partida. Mas mesmo assim a gente sustentou, aguentou a pressão e vencemos o jogo. E a gente agora a gente começa a buscar alternativas, né? Porque a gente fica, faz às vezes 2 jogos sem conseguir jogar tanto, ser um time tão dominante como a gente gosta, não ser um time que joga tanto no campo adversário como a gente gosta, então a gente começa a buscar alternativas. Eu acho que a pontuação está boa, a gente está com uma pontuação com mais de 50% de aproveitamento, né? Eu acho que é uma pontuação que, se a gente mantiver o aproveitamento, a gente consegue classificar com esse aproveitamento. E agora para esse próximo aí, grupo de jogos, aí fizemos 8, né? Para os próximos 8 aí, faltam 10, 11, né? Mas para os próximos 8 que a gente possa começar a vencer em casa. Acho que agora a chave nossa aí, o que a gente tem que mudar, virar a chave, é começar a vencer dentro de casa, para premiar o torcedor que está lotando todo o jogo VGD lá. Isso aí está nos incomodando, não incomoda só vocês, não incomoda a gente também. O Alisson deixou claro na coletiva dele isso. É um incômodo geral, a gente quer vencer em casa e vamos trabalhar para fazer isso contra o Figueirense. A campanha é boa, está na parte de cima da tabela, a gente sabe que a Série C é um campeonato longo, né? E depois, na segunda fase, é outro campeonato. Como é que está se planejando em relação a essa janela? Tem uma janela curta agora, tem outra. Como é que está trabalhando Londrina pensando no restante da competição? A gente sempre, os clubes trabalham na janela de acordo com a campanha, né? Isso aí é na Série A, na Série B, na Série C. Então o pensamento do Palmeiras, do Flamengo para a janela não é o mesmo do Santos, né? O Santos está louco para chegar à janela para contratar. E na Série B a mesma coisa. E na C não é diferente. A nossa campanha até então nos dá uma tranquilidade para a gente esperar a janela de junho, não mexer na de junho, esperar de julho. Agora a gente está sempre de olho em atletas, sempre tem esses jogadores oferecidos pelo Londrina, até pela campanha que a gente vem fazendo, né? Até conhecidos nossos, treinadores ligam, falam, pô, também eu acho que te ajuda, aí a gente está sempre atento ao mercado, ouvindo os nomes que são apresentados. Tem um departamento de mercado que trabalha muito bem com relação a isso. E principalmente a gente tem que estar atento se a gente perder algum atleta, né? Eu acho que nós temos atletas de muito potencial que podem receber alguma proposta, então por isso que a gente tem que estar, nós temos que estar com laterais mapeados, direito, esquerdo, zagueiros, volantes, a gente tem que estar em todas as posições. A partir do momento que acontecer alguma coisa, ou uma lesão, ou um jogador que sai para uma proposta, a gente tem que ter 2, 3 nomes já na pauta para a gente tentar trazer. Então, eu acho que por enquanto a gente mexeu bem no pós-estadual, a gente fez boas contratações para a Série C, e agora é ter paciência, ter equilíbrio, e procurar manter essa boa campanha para a gente dar tranquilidade para a direção fazer as contratações pontuais, sem sair do orçamento, sem fazer loucura. A gente na saída conversou com alguns atletas, Claudinei, e a gente viu também esse sentimento de indignação dos jogadores por ter tido uma boa partida, ter tido uma boa atuação, mesmo não tendo concretizado em um resultado. É um sinal que de fato existe uma união muito grande para que os resultados positivos venham também dentro de uma sequência? Sim, a gente vinha, né, com uma sequência aí dos últimos 11 jogos, tínhamos perdido um só, né? Aí 12º a gente perde o segundo jogo. Então a gente vinha numa sequência boa por isso, né? Pelo que eles trabalham, eu falo isso para eles. Não estamos conquistando as coisas à toa. Se até quando você não joga tão bem você não perde, é porque você está fazendo por onde, né? Então, assim, até agradeço o reconhecimento de vocês, da atuação da equipe. Acho que eu sempre falo que é importante quem está em loco aqui, porque às vezes a televisão não mostra, né? Mostra num plano mais fechado. Então o cara não sabe se o time está compacto, se não está compacto. Então até agradeço vocês esse reconhecimento, porque
a gente às vezes para a coletiva falar, poxa, tomamos 4-2, vamos falar que está tudo errado, o time jogou mal, e não é o caso, né? Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Quando o time joga mal e ganha, a gente mesmo assume que não jogou bem e venceu. Hoje, infelizmente, é um jogo que a gente achou um caminho, fizemos um jogo legal, um jogo que deu, assim, os jogadores estavam usufruindo do jogo, tendo a bola, jogando, criando situações. Infelizmente nós perdemos, mas não vai acontecer. Se a gente jogar mal que nem com confiança, nem sempre a gente vai ganhar. E se a gente jogar bem que nem hoje, não sempre a gente vai perder. Então a gente jogando bem como hoje, a gente tem mais chance de ter sucesso, né? Como a gente jogou contra o Ipiranga. Aquele jogo que a gente fez com o Ipiranga, jogar sempre daquele jeito, cada 10 jogos você perde um. Né? Então a gente continuar batalhando, acreditando no jogo. Eu falei para eles aqui agora, ninguém pode ter desacreditar, não pode ter desconfiança, a gente tem que continuar um confiando no outro. Depende de quem acertou, quem errou, quem teve chance não fez o gol, quem falhou. Não perder a confiança, não perder o foco. E pedir para o nosso torcedor também dar um voto de confiança para esse grupo aí que estava tanto tempo sem perder, perdeu hoje. Mas lutaram, correram até o final.